Este é o programa Classe Bíblica no Ar, é uma grande satisfação estar de volta. Estamos apresentando o curso Escatologia Bíblica. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula de número 9. O título dela é Eventos Finais. Nós temos alguns objetivos a serem alcançados. Ao final dela, você deverá ser capaz de, primeiro, descrever a última revolta de Satanás antes do seu aprisionamento definitivo. Segundo, dar duas razões por que Satanás será momentaneamente solto após o milênio. Terceiro, explicar o juízo final. Quarto, mencionar pelo menos duas referências bíblicas que provem a promessa da completa renovação dos céus e da terra. Quinto, relacionar três aspectos da perfeição do eterno e perfeito estado do mundo por vir. Esses são os nossos objetivos e o nosso texto de número 1 tem como título A Última Revolta de Satanás. Nós percebemos que a terminologia revolta esteve sempre agregada ao nome de Satanás. E nós percebemos pela Bíblia que nos momentos finais ele ainda estará reunindo pessoas em torno de si no sentido de estruturar processos de rebeliões e de revoltas contra Deus. Nós já estudamos em aulas passadas dois tipos de revoltas de Satanás. Por exemplo, a de Gog e Magog, que vai acontecer no início da grande tribulação. É um cumprimento daquela profecia que está em Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39. Depois desses 7 anos de grande tribulação, uma outra batalha tomará lugar, a chamada Batalha do Armagedon. Entre a batalha de Gog e Magog e o Armagedon, vão se passar 7 anos que chamamos de Grande Tribulação. Na batalha do Armagedon, Satanás será definitivamente vencido, junto com as nações que o acompanharão, no sentido de destruir a Israel. Porém, após a batalha do Armagedon, será estabelecido o reino milenial de Jesus. Ele vai reinar durante 1000 anos e no final desse período, Satanás será solto. Então, haverá uma terceira batalha. Satanás vai trabalhar com as pessoas oriundas do milênio, no sentido de plantar em seus corações uma semente de revolta e de rebelião contra Deus. E então nós temos uma excelente notícia, é que esta será a última rebelião de Satanás. Será a última vez em que ele vai instigar pessoas a se revoltarem contra Deus e a pelejarem contra princípios e valores que pertencem ao reino de Deus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 7. Acompanhe comigo esta leitura. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Esses dois versículos são claros em indicar, o de número 7, por exemplo, que Satanás será solto no final dos 1000 anos. Jesus vai reinar com os salvos durante esse período e no final dele Satanás será solto. Sendo solto, o versículo de número 8 indica que ele vai utilizar o seu método milenar, isto é, o de seduzir as pessoas, o de seduzir os povos. E então, reunindo esse grupo em torno de si, ele vai outra vez fazer um projeto de revolta e de guerra contra os escolhidos do Senhor. E então, ele será definitivamente preso. Nós estamos aqui relatando os eventos últimos, os eventos realmente finais da vida desta dispensação. Não devemos confundir Gog e Magog descritos nesses dois versículos com o Gog e Magog de Ezequiel, capítulo 38 e também o capítulo 39. São dois eventos.
Essas terminologias utilizadas nesses dois versículos são simbólicas. Nós percebemos que a batalha de Gog e Magog, descrita por Ezequiel, ela ocorre no início da grande tribulação. E esta batalha descrita pelo texto que acabei de ler, isto é, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, ela vai ocorrer no final do milênio. Não devemos correr o risco de não fazer a distinção entre essas duas batalhas, mas são dois momentos distintos e diferentes na história do povo de Israel. Você pode conferir isso no seu manual, na página de número 110. Existe aí uma tabela incluindo os eventos e as características dessa primeira batalha, a de Ezequiel, e também a última batalha descrita por Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. O texto de número 2 da nossa aula tem como título: Por que Satanás será solto? Por qual razão? Às vezes nós questionamos por que ele tem tanta autonomia para agir no momento presente. E algumas pessoas têm grandes dificuldades em conceber um Deus onipotente permitindo a ação maligna de Satanás na vida das pessoas, semeando a tragédia, a miséria, a pobreza e todas as tragédias ligadas à raça humana. Contudo, Deus tanto permite a ação de Satanás no momento presente, quanto permitirá sua soltura lá no período pós-milênio. A razão é muito simples, é que Deus quer ser servido pelo homem de forma voluntária. Em momento algum, ele impôs uma obediência compulsória ao homem. Lá no Éden, ele criou tantas coisas belas e ali colocou Adão, mas na região central do jardim estabeleceu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Através dela, Deus colocaria em teste a obediência do homem. Ela teria que ser voluntária. Nós percebemos então que Deus estabeleceu um plano geral para a raça humana. E nesse plano está incluso essa liberdade relativa para que Satanás possa atuar no presente século. E após o milênio, ele será solto outra vez. E a razão de sua soltura é a mesma para a presença da árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Éden. Isto é, as pessoas que viveram no milênio, que nasceram na duração desse período, terá a sua obediência provada através da soltura de Satanás. Deus, nos seus propósitos eternos, utiliza até mesmo Satanás no cumprimento dos seus planos, no cumprimento dos seus propósitos. É muito interessante esta colocação, porque ela põe Satanás no seu devido lugar. Nós não devemos ignorar o poder e a força que ele tem. Não devemos subestimá-lo, mas também não devemos superestimá-lo, porque só Deus é soberano. Tudo que o inimigo, tudo que Satanás possa fazer na vida do ser humano e no planeta Terra, ele só poderá fazê-lo debaixo da permissão do Senhor, porque só Deus é onipotente. A primeira razão, então, para a soltura de Satanás após o milênio é colocar em prova aqueles que nasceram naquele período. A segunda razão é revelar que o coração do homem continua o mesmo. A natureza humana será a mesma. Os que nascerão no milênio terão os mesmos atributos e as mesmas características que nós hoje. E o milênio vai revelar isso, que o homem continua o mesmo. É claro que na soltura de Satanás, ele também vai estar se revelando como o mesmo. É tanto que ele vai estar utilizando os mesmos métodos e vai possuir a mesma ambição. Mas, graças a Deus, que ele será definitivamente preso e vencido. O milênio, então, trará à luz que o ser humano continua o mesmo, a mesma natureza, propensa à queda, propensa a opções fora do plano e da vontade de Deus. Em terceiro lugar, o milênio vai demonstrar pela última vez quão pecaminosa é a nossa natureza. O homem jamais poderá ser considerado um ser perfeito.
E o pecado sempre exercerá grande fascínio sobre ele. A natureza decaída adquirida no Éden e que foi repassada a todos os homens é algo fortemente impresso na natureza humana. E isso vai ficar claro após o milênio. Sob condições tão favoráveis, o homem tinha tudo para seguir unicamente a Deus. Mas alguns aceitarão, alguns dirão um grande sim às propostas de Satanás no sentido de uma revolta contra Deus. Por último, Satanás vai ser solto para que fique demonstrado que ele continua a mesma pessoa. São os mesmos métodos, as mesmas motivações, as mesmas inclinações. Na primeira oportunidade, ele vai estar seduzindo o povo de então para se revoltarem contra Deus. Será uma batalha de proporções mundiais. E ele então será definitivamente preso e lançado no lago de fogo e lançado no lago de enxofre. Haverá, após esse período, o julgamento dos anjos caídos, é claro. Não é para mudar o status desses seres, mas é apenas por uma questão de dar a sentença. Todos aqueles que seguiram a Satanás na sua rebelião, lá nos primórdios, lá nos tempos mais antigos, e prosseguiram com ele, semeando o mal e procurando alcançar os objetivos, as metas malignas de Satanás, esses terão o seu julgamento. O texto de número 3 fala sobre o juízo final. Ninguém que esteja distante de Deus gosta da ideia de um juízo final, mas haverá. A Bíblia ensina justamente isso. E eu quero ler com você um texto que está em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 e 12. Acompanhem comigo essa leitura. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O texto lido é muito claro em indicar que no final do milênio haverá, em primeiro lugar, uma ressurreição daquelas pessoas que não receberam a Cristo como seu Salvador. E então eles passarão por um julgamento, chamado o Tribunal do Grande Trono Branco. Os critérios utilizados para o julgamento dessas pessoas será segundo as suas obras. Nós percebemos que as penalidades recebidas serão de acordo com as obras de cada um. E você percebe no seu manual, na página 114, duas divisões. A primeira diz o seguinte: de cuja presença fugiram a terra e o céu. Essa é uma expressão contida no versículo de número 11. E ela revela a superioridade de Cristo sobre todas as coisas criadas. A segunda expressão destacada no seu manual está contida no versículo de número 12, que diz assim: os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Fala do julgamento, fala do tribunal. O Senhor estará sentado no seu trono para julgar aqueles que não receberam a mensagem de salvação de Jesus. Eles ressuscitarão após o milênio e passarão pelo grande tribunal do trono branco. Surge-nos então uma pergunta: e aqueles que não ouviram a mensagem de salvação em Jesus por qualquer motivo, por qualquer razão? Nós não temos como julgar essas pessoas. A Bíblia, ela não tem critérios objetivos e definitivos a esse respeito. Contudo, entendemos que Deus, na sua justiça e retidão, terá uma forma específica para julgar esse tipo de situações. Quem sabe eles serão julgados pelas suas obras ou por suas intenções. Nós podemos imaginar uma série de coisas, contudo, nós temos certeza de que Deus será justo e reto na sua maneira de tratá-los, porque retidão
e justiça são conceitos presentes na santidade do Senhor. Deus terá uma forma muito especial de tratar esse tipo de pessoa. O texto de número 4 da nossa aula tem como título a renovação dos céus e da terra. A Bíblia fala sobre isso. É claro, vai haver uma mudança radical na estrutura de vida do homem, mas vai haver uma transformação poderosa e radical também na estrutura da terra. E eu gostaria de ler um texto que está na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 7, 10 até o versículo de número 13. Acompanhe comigo esta leitura. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ainda do versículo 10 até o versículo de número 13. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Esse texto nos traz informações de eventos miraculosos. Os céus e a terra serão transformados. Vai ocorrer cataclismas, fogo do céu, e então tudo vai passar por um processo completo de restauração, de redenção de todas as coisas. Por que somente a terra não será transformada? O texto diz que os céus e a terra passarão por uma grande mudança. Tudo que está ali, que não devia estar, será expurgado, será colocado para fora. Essa expressão céu precisa ser bem compreendida por nós. Paulo disse que teve experiências sublimes com o Senhor, e ele, no corpo ou fora do corpo, ele esteve no terceiro céu. E a interpretação desta afirmativa de Paulo é que existe um primeiro, um segundo e um terceiro céu. O primeiro, nós já falamos isso em aulas anteriores, situa-se na atmosfera. O segundo, nas regiões estelares. E o terceiro céu é o lugar onde o Senhor habita, onde está o paraíso, onde estará habitando os salvos. De que céu esse texto está falando? É claro que ele está falando do céu atmosférico ou do céu estelar. Quando lemos, por exemplo, a respeito da rebelião de Lúcifer, nós percebemos que ele estava no primeiro céu com o Senhor. E após o seu pecado, ele foi lançado para as regiões celestiais, isto é, para as regiões estelares, para a atmosfera, para esse espaço que rodeia o planeta Terra. E dali ele tenta o homem, e ali ele pratica e leva à consecução os seus planos malignos relacionados ao homem. Na sua queda, originalmente, ele foi lançado para o espaço estelar. Ele foi lançado para a atmosfera. Contudo, Satanás será lançado na grande tribulação para o planeta Terra. E aqui ele vai agir com todos os seus requintes de malignidade, no sentido de destruir o homem. E nós percebemos que na renovação da terra e do céu, esse processo está ligado à semente do mal, presente no planeta Terra e também presente nas regiões celestiais, isto é, no segundo céu e no terceiro céu. É por isso que tudo terá que passar por um processo de renovação, de restauração. O Senhor se encarregará disso, trazendo à existência uma nova terra e um novo céu. O texto de número 5 da nossa aula
fala sobre o eterno e perfeito estado. Isso vai acontecer depois de tudo. E eu gostaria de colocar para você algumas características desse período. Se você tiver a sua Bíblia, leia o capítulo 21 e 22 de Apocalipse e nós vamos perceber que haverá um ponto final na história da humanidade. A presença de Satanás aqui nesse planeta e, ao mesmo tempo, a existência de seguidores que concretizam seus planos malignos, isso tudo terá um fim. E o homem, ele será colocado em um estado final, eterno e perfeito. E este estado, ele tem algumas características, e eu quero ler com você no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 3, 4 e 5. Há aí uma palavra especial para nós a esse respeito. Acompanhe comigo a leitura. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Eu gostaria de utilizar alguns pontos do nosso manual e dar uma interpretação desses versículos que acabamos de ler. Eles estabelecem para nós as características do estado eterno e perfeito. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra a santidade perfeita que vai reinar nesse período. A seguinte expressão está contida no versículo de número 3. Nunca mais haverá qualquer maldição, isto é, não haverá pecado. Haverá santidade do ponto de vista perfeito, do ponto de vista absoluto. Segundo, haverá um governo perfeito, porque Deus será o grande soberano. Está, por exemplo, no versículo de número 3, a seguinte expressão: nela, isto é, na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Haverá um trono e Deus estará governando. Nós temos percebido ao longo da história a falência dos sistemas humanos de governo. Por exemplo, a monarquia, o comunismo, o socialismo, a democracia. Nós temos percebido que todos eles têm mostrado as suas falhas, as suas imperfeições e os seus limites. Contudo, nesse período, nós estaremos vivendo sob a égide de um governo perfeito, porque Deus estará reinando sobre nós de uma maneira completa e irrestrita. Em terceiro lugar, haverá serviço perfeito. Ainda no versículo de número 3, nós temos a seguinte expressão: os seus servos o servirão. E o sentido desse serviço é algo sublime, porque até o momento presente, muitas pessoas têm procurado servir ao Senhor, mas esse serviço, ele será sempre limitado por causa da natureza do homem, por causa dos nossos envolvimentos, mas naquele período haverá um serviço singular do homem para com o seu Senhor. Deus será servido dentro daqueles limites que ele merece ser servido, isto é, com a inteireza do nosso coração, com a entrega do nosso ser pleno. Em quarto lugar, haverá visão perfeita. O versículo número 4 utiliza da seguinte expressão: contemplarão a sua face. Nós veremos ao Senhor, assim como Ele é. Hoje, carecemos de visão e às vezes tropeçamos, derrapamos em coisas tão simples. E o sucesso, o bem-estar de alguém está sempre vinculado à sua capacidade de enxergar, à sua capacidade de ter uma visão de longo alcance. Naquele período, a nossa visão será perfeita. Nós estaremos diante do Senhor, muito próximos, vendo-o face a face. Em quinto lugar, haverá identificação perfeita entre nós e Deus. O versículo de número 4 diz: e na sua fronte está o nome dele. Teremos na nossa fronte o nome do Senhor. Isso indica que ele tem total autoridade sobre nós. E haverá ali plena identificação entre os salvos e o seu Senhor.
Em sexto lugar, haverá iluminação perfeita. O versículo de número 5 diz o seguinte: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Haverá iluminação perfeita. Hoje o Espírito Santo é o iluminador das Escrituras. Às vezes estamos lendo alguns textos complicados e difíceis de interpretação e ele ilumina a nossa mente e o nosso coração para chegarmos a uma boa interpretação do texto. E nós precisamos da iluminação do Espírito do Senhor para uma série de atividades e de problemas que precisamos resolver. Mas naquele período haverá iluminação perfeita. Não haverá mais noite e nem será mais necessário a luz do sol. Isso tem uma aplicação literal, ao pé da letra, mas tem também uma aplicação figurada. Nós não estaremos mais no escuro. Todas as coisas virão à nossa mente de uma forma extremamente clara. Por último, haverá interação perfeita. Nós estaremos comungando com o Senhor e interagindo com Ele num nível jamais experimentado pelo ser humano. E eu gostaria de ler uma expressão que está no versículo de número 5. E reinarão pelos séculos dos séculos. Estaremos com o Senhor para todo sempre. A interação com Ele, eu creio, será o maior galardão, o maior prêmio que o ser humano pode obter, porque a presença do Senhor é tudo para nós. Eu gostaria de, no final dessa aula, ainda ler um versículo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 28. Acompanhe comigo essa leitura. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Um relacionamento perfeito, onde todas as coisas serão sujeitas a Deus. Chegamos ao final da nossa aula. Que Deus te abençoe. Estaremos juntos no nosso próximo encontro. Este é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grande alegria estar de volta. Estamos apresentando o curso Escatologia Bíblica. Nós vamos apresentar hoje a nossa 10ª aula. O título dela é Sumário dos Eventos Futuros. E nós temos alguns objetivos a serem alcançados. Ao final dessa aula, você deverá ser capaz de, primeiro, descrever as cenas do rapto da igreja, do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Segundo, citar os eventos que hão de ocorrer em decorrência da abertura do primeiro, segundo e terceiro selos de Apocalipse capítulo 6. Terceiro, dizer como se dará a destruição da superigreja de Satanás, aqui existente durante a grande tribulação. Quarto, explicar os juízos de Deus decorrentes do derramar das primeira, segunda e terceira taças, conforme Apocalipse 16. Quinto, mostrar qual será a sorte do remanescente judaico após a destruição de Armagedon. Você deve ter percebido que nós vamos fazer um sumário, um resumo, uma breve recapitulação de alguns pontos ligados aos eventos do futuro. Nós vamos dividir essa aula em 5 partes. Na primeira parte, vamos estar falando de alguns assuntos. O primeiro é o rapto da igreja. A palavra grega para arrebatamento é parousia. E o texto mais utilizado para o rapto da igreja no Novo Testamento é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 até o versículo de número 16. Acompanhe comigo essa leitura. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto fala a respeito do arrebatamento da igreja, desse dia sublime em que será colocado um ponto final nesse estilo de vida do ser humano. Jesus vai se manifestar nas nuvens e então atrairá para si aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. O segundo assunto é o tribunal de Cristo. A igreja será arrebatada e lá no céu se estabelecerá o tribunal de Cristo. Paulo, nas suas cartas, diz que todos teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. É claro, nós não receberemos ali uma sentença de condenação. Todos estarão já salvos, mas presenciaremos o tribunal de Cristo, conforme a Bíblia Sagrada, para efeito de galardão. É claro, as pessoas terão graus e situações diferentes de acordo com as obras, de acordo com a vida que viveu aqui entre as pessoas. Em terceiro lugar, as bodas do Cordeiro, que vai ocorrer após o tribunal de Cristo. Aqui no mundo estará instaurada a grande tribulação. Lá no céu, após o arrebatamento, será estabelecido o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. Nós já falamos a respeito desse assunto na duração das 9 aulas que já ministramos. A Bíblia fala a respeito do encontro entre a noiva e o seu noivo. Haverá uma grande festa no céu para celebrar as bodas do Cordeiro. Você pode acompanhar isso na sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 até o versículo de número 9. Um outro evento que precisamos focalizar é a retirada daquele que restringe o pecado. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Esta é uma alusão ao Espírito Santo. Hoje nós temos a sua presença e a Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas após o arrebatamento, a sua ação nesse planeta, na vida do ser humano, será restrita. E o iníquo, o anticristo, terá muito mais autonomia e espaço e condições para a sua atuação. Depois desta restrição do Espírito Santo, isso precisa ser bem entendido por nós, ele não se ausentará do planeta Terra, porque ele é onipresente, isto é, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a sua ação maciça, poderosa, não estará mais aqui. E então aparecerá o anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículos 1 e 2, fala a respeito deste assunto. O mundo vai estar vivendo com algumas características. A vontade do homem será por um único governo internacional. As nações estarão convencidas a esse respeito. E é curioso que nós estamos vivendo hoje um processo de globalização, de retirada dos limites. Os países estão se organizando nos seus blocos. O Mercado Comum Europeu, o NAFTA nos Estados Unidos e o Mercosul, envolvendo países da América do Sul, no sentido de ter uma única moeda e facilitar o trânsito comercial entre as nações. Tudo isso indica para o cenário ideal, onde o anticristo vai se manifestar. Um outro evento ligado ao futuro, após o surgimento do anticristo, é o aparecimento do falso profeta. O anticristo, ele será o representante das nações. Ele representará um governo internacional que será colocado sobre o mundo. Mas esse governo, ele vai precisar de alguém, porque ele será um líder político, mas ele necessitará de um líder religioso, no sentido mundial. Alguém que possa pregar uma mensagem de aceitação do anticristo. E esse ser, em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 8, é chamado de o falso profeta. falso profeta, ele vai estar trabalhando pelo anticristo.
E nós sabemos que o homem é dotado desta natureza religiosa, que muitas vezes é explorada por falsos líderes, é explorado por uma falsa pregação, por uma falsa mensagem cristã. E naquele período, o anticristo, ele vai contar com a ajuda do falso profeta, no sentido de que ele possa consolidar um pacto com todas as nações daquele momento. E a Bíblia diz que o anticristo conseguirá um pacto, inclusive com Israel. Haverá uma ação do falso profeta nesse sentido, mas até mesmo os judeus serão enganados. Este evento estará localizado na primeira parte da grande tribulação. Nós já falamos em nossas aulas que a grande tribulação será composta de 7 anos divididos em 2 partes iguais. O pacto entre Israel e o anticristo está localizado na primeira parte da grande tribulação. O texto de número 2 engloba a segunda parte. Eventos que acontecerão no porvir. E, em primeiro lugar, a abertura dos 7 selos é algo que nós precisamos entender. Está em Apocalipse capítulo 6. Nós temos no versículo 2 a abertura do primeiro selo. E eu quero ler esse versículo com você. Acompanhe comigo. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O cavalo é branco e existe um cavaleiro sobre ele, mas nós não devemos confundi-lo com Jesus. O cavaleiro desse cavalo branco, de Apocalipse capítulo 6, versículo 2, é o anticristo e representa o seu governo e domínio durante a grande tribulação. Ele vai se apresentar como o salvador da pátria, como alguém que tem a solução imediata para todos os problemas políticos e econômicos do mundo. O segundo selo está em Apocalipse capítulo 6, versículo 4. E o texto diz que há ali um cavalo vermelho e um cavaleiro sobre ele. E a função desse cavaleiro é tirar a paz da terra. E então, sem paz, sem harmonia, os homens se matarão uns aos outros através da guerra. É o segundo selo que está sendo aberto. Está em Apocalipse capítulo 6, versículo 4. No terceiro selo, nós temos um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança nas mãos. Isso é um indicativo de que haverá escassez de alimento no período da grande tribulação. Haverá grande fome. Isso está no capítulo 6, versículo 5 e também o versículo de número 6. Esse cavalo preto com o seu cavaleiro indica que uma grande fome assolará a humanidade durante a grande tribulação. A abertura do quarto selo acontece no versículo 8 de Apocalipse capítulo 6. E eis aí um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro é chamado Morte. A morte é disseminada no período da grande tribulação como jamais se experimentou em toda a história da humanidade. O quinto selo é aberto em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 até o versículo de número 11. Eu quero fazer essa leitura com você. Acompanhe. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Esse texto ele é muito lúcido e transparente em mostrar que na abertura do quinto selo haverá o martírio de salvos durante a grande tribulação. Será em grande número os que rejeitarem o carimbo da besta e rejeitarem a adoração ao seu nome, serão mortos, serão martirizados. O sexto selo está em Apocalipse capítulo 6, 14 até o 17. E ele indica que haverá catástrofes e cataclismas na face da terra.
grandes terremotos, fumaça e cinza escurecerão o sol. Deus vai derramar juízo sobre aqueles que rejeitaram a sua palavra durante a grande tribulação, ao ponto de causar pavor e extremo medo naqueles que estiverem vivos nesse período. O sétimo selo, ele é aberto em Apocalipse 1 e 5. E outra vez, a terra é tomada de catástrofes e de grandes tragédias geológicas. É o poder de Deus manifestando-se na forma de juízo na vida daqueles que estiverem vivos nesse período. Um outro evento que vai acontecer simultaneamente é a presença das duas testemunhas. Você pode ler esse assunto em Apocalipse capítulo 11, versículo de número 6. Nesse versículo especificamente, nós vamos perceber um certo paralelismo, uma certa semelhança entre essas duas testemunhas e Elias e Moisés. Nós não estamos afirmando que essas duas testemunhas serão Elias e Moisés, mas nós estamos utilizando as palavras desse versículo de número 6 para indicar a grande similaridade entre o ministério desses dois profetas do Antigo Testamento e das duas testemunhas que estarão exercendo o seu ministério profético durante a grande tribulação. Por exemplo, no versículo 6, nós temos as seguintes palavras: eles têm poder para fechar o céu para que não chova. Esta é uma alusão ao ministério de Elias no Antigo Testamento. Ainda, esse versículo diz o seguinte: tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com grandes pragas. Esta é uma alusão ao ministério de Moisés quando ele saía do Egito com o povo de Israel para conduzi-los à terra prometida. Embora nós não podemos afirmar que será Moisés e Elias, literalmente, que estarão aqui na grande tribulação. Nós cremos que são pessoas com ministérios que correspondem, que são similares ao ministério desses dois servos do Senhor. Um outro evento subsequente é a presença dos 144 mil judeus salvos em Israel. Você pode ler esse assunto em Apocalipse 14, 1 a 5. Nós cremos que esses judeus salvos foram aqueles que não adoraram a besta, que rejeitaram o seu sinal e que permaneceram fiéis em obedecer e em seguir apenas ao Senhor. Este é um número simbólico. Não serão exatamente 144 mil, mas esse número, ele é uma representação de um grupo de judeus que rejeitará a mensagem do anticristo. Eles rejeitarão o falso profeta e por causa disso serão sacrificados, serão martirizados. Após esse acontecimento, haverá o apogeu e glória do anticristo. Ele estará reinando com plena liberdade e ele terá muita força em seu governo. Ele terá uma grande aceitação popular e irá se fortalecendo cada vez mais através do bloco de 10 nações que estarão dando sustentação ao seu governo. No capítulo 17 de Apocalipse, nós temos o estabelecimento de uma falsa igreja. Ela vai reunir pessoas de diferentes credos. Você tem, nesse capítulo 17 de Apocalipse, a igreja representada por uma mulher adúltera. E eles vão enganar a muitos. Será uma grande igreja de proporções mundiais. E ela vai englobar pessoas das mais diferentes religiões. O terceiro texto da nossa aula prossegue os eventos que compõem o nosso sumário das coisas do porvir. E nós temos, após a igreja sendo estabelecida, essa falsa igreja, representada pela prostituta, pela meretriz, o advento de Gog e Magog, que é a guerra onde nações invadem Israel. Nós já falamos sobre esse assunto. A situação histórica desse evento fica por conta do início da grande tribulação. E nós temos ali um momento em que Israel estará sendo derrotado, sucumbido pelas mãos desses reis,
Contudo, Deus dará a eles uma grande vitória. Gog e Magog serão derrotados. Israel, então, viverá os anos subsequentes e finais da grande tribulação. Após o rompimento do pacto com Israel, o anticristo vai destruir a superigreja. A meretriz será perseguida pelo anticristo e será então destruída. Nesse período nós teremos a ressurreição das duas testemunhas. Elas morrem, são martirizadas e o texto diz que eles permanecem por 3 dias e meio com seus corpos insepultos. E então, no final desse período, que é um tempo que nós não sabemos precisar de forma exata, eles ressuscitarão. E isso vai causar grande espanto e admiração nas pessoas que estarão presentes ali. No capítulo 8 de Apocalipse, a partir do versículo 7, até o capítulo 11, versículos 15 a 19, nós temos o toque de 7 trombetas. E cada uma dessas 7 trombetas traz sofrimento, tristezas e tragédia, tanto do ponto de vista humano, quanto do ponto de vista da terra. Destruição é a palavra mais correta, no sentido de definir o quadro dessas 7 trombetas que são entoadas. A quarta parte da nossa aula fala sobre os últimos juízos divinos que vêm sobre o mundo. O quadro é o mais trágico possível, porque ele está situado no período da grande tribulação. E assim como houve a abertura de 7 selos e o toque de 7 trombetas, também é derramada sobre a humanidade as 7 taças da ira de Deus. Você pode ler esse assunto nos capítulos 15 e 16 do Apocalipse. Vamos fazer um breve resumo desse assunto. Por exemplo, a primeira taça é derramada no versículo 2 do capítulo 16 de Apocalipse. E então nós presenciamos ali chagas malignas que vêm sobre os adoradores da besta. É derramada esta primeira taça. E os adoradores da besta são acometidos de chagas e de feridas. A segunda taça é derramada e o mar inteiro é contaminado e tornado em sangue, a semelhança do que aconteceu no rio Nilo, quando Deus derrama aquela praga sobre o Egito para que Faraó permita que o povo saia. E o texto de Apocalipse 16 e 3 afirma que toda a vida marinha é acabada, os peixes morrem e a vida no mais profundo dos mares simplesmente desaparece. Uma terceira taça é derramada no versículo 4 do capítulo 16 de Apocalipse. E aí, rio e fontes de água doce são contaminados. E isso praticamente torna a vida impossível, torna a vida algo extremamente complicado e difícil aqui no planeta Terra. É uma forma de Deus julgar aqueles homens e mulheres que rejeitaram a sua mensagem. Eles seriam, sem dúvida alguma, impossibilitados de sair da grande tribulação e de passar a existir na duração do milênio. Aqueles que não receberam a mensagem de Jesus não suportariam o derramamento dessas 7 taças. A quarta é derramada em Apocalipse 8 e 9. E nós percebemos ali um aumento insuportável da temperatura do sol. O calor se intensifica e a vida fica praticamente impossível. É só imaginarmos, por exemplo, cidades quentíssimas como Manaus e Teresina tendo a sua temperatura elevada. Nós percebemos que nos picos de calor nestas cidades, a vida é extremamente desconfortável e quase impossível. Mas na grande tribulação, a luz do sol, o seu calor será aumentado de forma insuportável e as pessoas vão viver dentro de um calor abrasador. A quinta trombeta é aberta em Apocalipse 16, 10 e 11. E trevas envolverão a terra, assim como no final de todas as coisas, a luz do sol não será mais necessária, porque o Senhor estará iluminando todas as pessoas.
no período da grande tribulação, ao ser derramada a quinta taça, trevas tomarão conta deste mundo. É só imaginarmos o que vai acontecer, por exemplo, quando ocorrem as quedas de energia elétrica e às vezes ficamos aí 1 hora, 2 horas sem luz. O que vai acontecer no mundo é justamente isso. Ao derramar a quinta taça, o sol não mais dará sua luz e o homem viverá em densas trevas. A sexta taça será derramada em Apocalipse 16, 14 a 16. Haverá seca no planeta Terra, os rios se secarão. O texto diz que secar-se-á o rio Eufrates, mas isso é uma representação no sentido de mostrar que o planeta Terra carecerá de água. E na sétima taça, ao ser derramada em Apocalipse 17 e 21, novamente terremotos envolverão o planeta Terra e também abalos sísmicos, mostrando que o juízo de Deus virá sobre a humanidade e até mesmo o planeta Terra vai sofrer com os resultados e as consequências desses juízos. Israel então será quase destruído. Nós estamos aí no cenário da batalha do Armagedon. O inimigo, o anticristo, vai estar reunindo as nações no sentido de pelejar contra Israel. Eventos geofísicos acontecerão, isto é, Zacarias 14:14 é muito claro em dizer que Jesus se manifestará outra vez, trazendo consigo os salvos. Colocará o seu pé no Monte das Oliveiras, e esse monte dividir-se-á em 2 partes, numa grande demonstração do poder de Deus. Este é o grande evento que vai acontecer, de ordem geofísica. Jesus se manifestará outra vez, e desta ele não virá para arrebatar. Ele já terá levado para si a sua igreja e já terá transcorrido um período de 7 anos. Então ele voltará em glória, agora com os salvos. Colocará o seu pé no Monte das Oliveiras. Esse monte vai fender-se em 2 partes. E então ele vai derrotar o inimigo e os seus exércitos. Esta será chamada a Batalha do Armagedon. O inimigo será vencido junto dos seus exércitos. O texto número 5 traz a 5ª parte dos eventos do futuro. E nós temos aí o julgamento das nações viventes e depois o remanescente judaico. Este remanescente é composto daquele grupo de judeus que não aceitarão o carimbo da besta, nem tampouco aceitarão a adoração ao seu nome. A Bíblia diz que esse grupo será composto de 1/3 dos judeus que estiverem habitando a terra naquele período. A seguir, nós temos o aprisionamento de Satanás e o estabelecimento do reino milenial de Jesus Cristo. Satanás será preso. A sua atuação não estará mais aqui na terra. E Jesus, então, estabelecerá o seu reino, composto de determinado grupo de pessoas. O primeiro, os salvos arrebatados. Aqueles que estavam mortos no arrebatamento e que ressuscitaram, e aqueles que estavam vivos no arrebatamento e junto com os ressurretos foram transformados num abrir e fechar de olhos e foram ao encontro do Senhor para estar com Ele. Esse é o primeiro grupo. O segundo são aqueles que vieram da grande tribulação. Os que morreram na grande tribulação, que foram martirizados, ressuscitaram para estar com o Senhor, e os que saíram vivos da grande tribulação. Esses também compõem o grupo daqueles que reinariam com o Senhor durante 1000 anos. Depois do milênio, nós temos o final da carreira de Satanás. Você pode ler sobre esse assunto em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. Será colocado um ponto final na sua trajetória de tragédia, de mortes e de infelicidade para o ser humano. Satanás será definitivamente preso e lançado no lago de enxofre e de fogo. E então nós teremos o juízo final e o estabelecimento de novo céu e de uma nova terra, onde vai reinar a justiça, a retidão, o amor e a santidade.
estamos chegando ao final da nossa aula. Esperamos que você tenha sido abençoado com o nosso curso de escatologia. Continue estudando sobre este assunto. Deus te abençoe.